Grande Prêmio de Aragon 2024. O Grande Prêmio de Aragon foi dominado por Marc Marquez do começo até o final. O que mais surpreendeu foi a facilidade com a qual ele fez isso. Enquanto em todos os grandes prêmios até o momento, Martin e Bagnaia disputavam lá na frente e Marc tentava manter o ritmo deles, nesse Grande Prêmio Marquez demoliu os dois. Os motivos são alguns. O primeiro é que a pista de Aragon tem muitas curvas para a esquerda. Pistas assim são favoráveis para Marc. Ele se sai muito bem nelas. Pista como a de Austin no Texas, o Sachsenring na Alemanha e essa de Aragon, por exemplo. O segundo foi ter conseguido configurar e adaptar a moto no seu estilo de pilotagem, e o terceiro e principal motivo foi o fato da pista nesse grande prêmio estar com baixíssimo grip, ou seja, baixíssima aderência. E Mark fica muito confortável nessas condições. Para entender melhor, só vê os tempos dos treinos livres e das qualificatórias. Mais a pista melhorava volta após volta no treino livre, mais a vantagem de Mark em relação aos outros pilotos diminuía. Já na noite de sexta, choveu, e no sábado nas qualificatórias, o grid estava de novo muito baixo, e Mark no Q2 teve mais de um segundo de vantagem em relação aos outros pilotos. Aí você pode se perguntar, por que aconteceu isso? Simples, quando se tem condições de pistas perfeitas como na maioria das corridas esse ano, as motos são levadas ao limite da aderência pelos pilotos da MotoGP, e mais rápido do que isso não tem como ir. Isso quer dizer que qualquer mínima vantagem entre uma moto GP24 e uma GP23, nesses casos vem à tona e dá para perceber. Pelo contrário, em condições onde o piloto não pode levar a moto ao seu limite por vários motivos como chuva, pista molhada, pista desconhecida, etc., visto que o piloto ainda tem uma margem antes de chegar no limite da moto, ele pode ainda inventar alguma coisa, e é aquilo que aconteceu nesse grande prêmio. Temos então o Q2 com Mark na pole, Acosta que volta a correr bem ficando em segundo, Bagnaia em terceiro no grid completando a primeira fila e Martin em quarto. Na sprint de sábado, Marquez dá tchau tchau para todo mundo depois de duas curvas, Martin administra o segundo lugar, Pedro termina em terceiro e Pecco Bagnaia, que faz uma corrida horrível, larga mal, principalmente por culpa da sujeira presente na pista no lado esquerdo e também por culpa de ter pego um pneu não muito bom. Não sei se vocês sabem, mas os pneus disponíveis para os pilotos são distribuídos de forma aleatória pela Michelin, e pode acontecer de algum piloto pegar um pneu com falhas, e isso prejudica a corrida do piloto em questão. Nesse caso, Pecco deu a entender indiretamente depois da corrida e em entrevistas que foi isso que aconteceu com ele. Indiretamente porque todos os pilotos foram aconselhados de não criticar abertamente a Michelin, aconselhados entre aspas, diria mais obrigados. Na minha opinião, os pilotos têm direito de falar caso algum pneu venha com falha. Como o Pecco, por exemplo, deu a entender, isso aconteceu também no primeiro treino livre, ou seja, 2 vezes com ele nesse grande prêmio. Agora vamos à corrida de domingo, onde aconteceu algo que dividiu muito as opiniões. Parecia uma corrida super tranquila, Marc Marquez que domina tranquilamente como no sábado, Martin solitário em segundo administrando, e Bagnaia que enquanto isso, depois de largar mal, recupera posição após posição. Acosta em quarto tentando se aproximar de Alex Marquez, que estava em terceiro. Mas infelizmente uma simples trajetória errada de Alex Marquez criou um efeito borboleta que pode ser algo que mudará a história do Mundial. Vamos analisar o acidente. A melhor visual para analisar o acidente é a de cima, pelo helicóptero. Marquez entra largo na curva, Pecco chega do lado e tenta a ultrapassagem por fora. Mas atenção, ele tenta a ultrapassagem por fora antes que Alex Marquez deite novamente na curva. Ou seja, Alex estava com a moto ainda relativamente reta e o corpo dele também. Ou seja, acho muito difícil Alex não ter conseguido ver Bagnaia, como ele afirmou depois da corrida. Antes de Alex deitar completamente na curva, Bagnaia já estava na frente dele e Alex não tinha a cabeça completamente virada em direção à curva. Ali, Alex tinha que decidir se desacelerar e aceitar a ultrapassagem ou forçar a defesa da posição, arriscando de fazer um acidente, que foi o que aconteceu. Na minha opinião, Alex foi otimista demais, mas em geral, dar uma penalidade para Alex ali seria muito exagerado. O acontecimento pode ser considerado um acidente de corrida, mesmo que esteja no limite. Do outro lado, Bagnaia também poderia esperar um pouco mais para fazer uma ultrapassagem mais segura, visto que ele estava bem melhor e ainda tinha umas 7 voltas para terminar a corrida. Mas, objetivamente, o único que poderia ter evitado o acidente era Alex Marquez, na minha opinião. Bom, a corrida termina com Marc Marquez em primeiro, Martin em segundo e Acosta em terceiro, como na sprint. Marc Marquez vence depois de praticamente 3 anos sem ganhar um grande prêmio,
voltando a ocupar finalmente o primeiro lugar do pódio novamente. Próximo grande prêmio é em San Marino. Obrigado por assistir o vídeo até o final, deixe um like se você gostou e não esqueça de seguir o canal. Valeu, fui!